Estamos de volta com roda de entrevista, hoje conversando com o escritor Luiz de Aquino. No final do último bloco, a professora Fátima tinha feito uma pergunta para o senhor, a gente teve que sair, mas eu queria que o senhor já começasse então respondendo a esse questionamento dela. O livro, esse objeto, nessa forma que a gente tem, né, quer dizer, uma pilha de folhas de papel com uma capa também de papel ou qualquer outro objeto que seja outra matéria, pode ser em plástico, pode ser em madeira, como eu já vi alguns. Ele tem esse formato aqui, esse design, que é a palavra na moda, ele tem cerca de 500 anos, um pouco mais tal. Foi concebido pelo Gutenberg, aquele da prensa, né, dos tipos móveis, certo? Quer dizer, por aquela ocasião. E ele é considerado, isso eu li no comecinho da internet há quase 20 anos, o objeto de melhor resolução já concebido. Você pensa, mas e a roda? Bom, a roda é uma coisa natural, ela já existia. Quando você corta, quando você secciona uma tora, você já tem uma roda empírica ali, né? A coisa já está mais ou menos assim. Você olha o sol, você já enxerga uma roda, um círculo. E o livro foi um conceito, ele foi concebido assim, porque imagina aquela coisa incômoda do rolo de pergaminho, né? De papiro, aquela coisa toda. Então, ganhamos esse formato. E o interessante é que naquele começo da internet, começo do uso do computador doméstico, por exemplo, o PC, a cada vez que a gente comprava um computador, a gente recebia um conjunto de livrinhos. Comprava um programa novo, vinha um ou dois livrinhos. Mais livrinhos. Como é que o livro vinha um ou dois livrinhos? Mas está aí. Você compra um automóvel, você recebe 5 livrinhos ali no porta-luva, né? A literatura de bordo. Aí nós falamos assim, para nós escritores, quando nós dizemos nós da área literária, nós concebemos o livro literário, mas há o livro técnico, que hoje o livro técnico ele ocupa no mínimo 50% da publicação que nós temos por aí afora. Ninguém abre mão dele. Você tem o livro religioso, que às vezes esbarra também na questão literária, entra no campo literário e tal, mas é um segmento tratado como a parte, também sempre com o objeto livro. Eu acredito que o objeto livre, esse conforto, esse prazer, tem gente que gosta de cheirar o papel. Exatamente. A textura do papel, o papel mais leve, essa coisa toda é muito agradável. O uso da rede, agora, contestando ligeiramente, não discordando, mas contestando um pouquinho Humberto Eco, esses, como ele diz, os imbecis que estão pela rede afora, o que falta é só eles tomarem um pouco de autocrítica e procurar melhorar, procurar escrever melhor e tal. Porque com a história das abreviaturas no começo da internet, muita gente se sentiu à vontade para não se corrigir, não melhorar, porque eu abrevio tudo e vai por aí. Nós estamos vivendo uma época ruim, no meio dos profissionais da língua. O que eu chamo de profissionais da língua? Os professores em geral. Não são só os de português, não. Não vem com a história, eu ensino física, eu não sou obrigado a ter bom português. É assim. A coisa que a gente mais devia saber era a língua. Quando você aprende a língua, todo o restante você aprende sem dificuldade. Aprendeu a língua, está aberto, toda a seara do conhecimento está aberta para você, quando você tem um domínio da língua. Você pode aprender qualquer coisa. Agora, quando a gente lida assim com os jornalistas de texto, os jornalistas de retaguarda, produção e tal, os jornalistas de vídeo e de microfone, os jornalistas da oratória, quando você lida com o advogado, o juiz, o promotor, o consultor jurídico, tem uma gama enorme de profissionais da língua que estão largando tudo para lá. A televisão e o rádio estão acabando com a oralidade bonita que nós tínhamos até há pouco tempo, sabe? Regência é um negócio que passa longe para eles, professora. Concordância nem se fala, sabe? O Flamengo perdeu do Vasco, ou vice-versa, eu sou flamenguista, então o Flamengo não perde para o Vasco. Agora, perdeu quem perde é criança que perde da mão da mãe na feira, no shopping, e assim mesmo, né? É uma construção que pede um pouco mais de cuidado, né? A criança se perde, quer dizer, ela perde sozinha, a mãe não faz com que ela se perca, né? E assim vai. A regência está longe, a concordância nem se fala. A correção ortográfica, ninguém está ligando para nada. Então, tem palavras que, se ela é escrita com C tem um sentido, com S tem outro,
e as pessoas continuam cometendo erro e querendo justificar, e a desculpa mais safada é essa: não é do meu ramo, minha profissão é outra, não tem nada a ver com a língua. Tem sim. Isso em parte não é em decorrência das redes sociais, não? As pessoas... É o que eu estou dizendo, as pessoas começaram a aproveitar disso. Agora as pessoas deviam se valer disso para aprender melhor, sabe? Sim. Depurar um pouco mais. Né? Porque o conhecimento também está disseminado ali nas redes Tá, sociais. bastante. Né? É possível, Ele é como, muito como a professora válido. disse, Wikipédia que leva o outro ponto, que leva um livro, e aí, Exatamente. se a pessoa está em busca desse conhecimento, ele está ali disponível também. Né? Dia desse eu ouvi Se ele quiser, num debate de rádio que até um educador dizendo que ele fica preocupado, que tem estados aí e cidades que proibiram o celular em sala de aula, por causa da indisciplina que estava gerando o uso do celular em sala de aula e tal. E ele dizia assim: o professor que tiver 10% da criatividade necessária para ser professor, ele iria se valer desse celular, porque Com ele é um certeza. excelente instrumento de aprendizado. Com não é? certeza. Né? Luiz, pegando também a sua fala da pátria, né, e o texto do Caetano, minha pátria, minha língua, não é? E nesse período que nós vivemos aí, da pátria educadora, em que se educa o ouvido, né, a escutar barbaridades, né, em torno dos nossos, das ações políticas, né, que eu fico, inclusive, assim, revoltadíssima, né, o Freud até pode explicar, e daí a minha falta de linguagem. Então, isso que se ouve, né, desses escândalos e desses cortes nas verbas da saúde, da educação, e isso é a pátria educadora, né? Essa pátria educadora que urge exatamente jornadas da língua, que tem muitas dentro da educação, tem alguns projetos, né, aí de redações, de certa forma estão diluídos, falta ainda um ênfase maior, né, nessa jornada da língua, né, em torno da língua pátria, da língua portuguesa, em torno da leitura. Então eu penso, e até eu também faço uma pergunta, aqui em Goiás, que eu penso sempre nessa visão Goiás, amo Goiás, né, por onde passo essa visão, precisamos fazer esse trabalho, essa jornada em torno da língua portuguesa e também em torno da leitura. Tanto que pensamos, te falei naquele dia, que nós estamos pensando em fazer uma jornada da leitura. Como nós poderíamos acionar aqui na nossa terra essas jornadas? Isso me caminha de volta para a pergunta da Dinaí, no tocante às feiras, né, as bienais e tal. Nós já tivemos algumas tentativas aqui, nós tivemos numa ocasião, foi no primeiro governo de Marconi Perillo, já no segundo, uma feira do livro goiano. No ano seguinte repetiu-se a feira, mas já com o nome de Primeira Bienal. E eu tinha prevenido bastante antes, não se lança uma Bienal assim. Já foi tentado em Goiás e nós pecamos pelo esquecimento rápido. 2 anos de intervalo, isso não vai acontecer de novo. A segunda Bienal aconteceu 5 anos depois, e depois disso já tem já tem acho que 7 anos, ela não se repetiu, nem vai se repetir. Nós podíamos trabalhar a ideia de feiras menores. Realiza-se uma em Pirinópolis, por exemplo, uma Flipiri. Como teve no ano que tenta passado, né? Mas ocorre que ela é voltada para Brasília para atender, para evidenciar escritores do grupo da promotora dessa feira, não tem nada a ver com Goiás, aí fica fazendo uns acenos para nós. Eu já fui iludido nessa, já fui feito de bobo lá na segunda Flipiri. Na terceira eu percebi que a coisa não tinha essa boa intenção para com Goiás, meu objetivo também era só fazer dinheiro para um pequeno grupo. Fui conversar com autores brasilienses envolvidos naquela feira e soube deles que eles também são explorados pelos promotores da feira,
né? A prefeitura apenas empresta o nome, a cidade, o cenário, etc. Quer dizer, nós goianos perdemos com aquela feira. Nós somos claque para aquilo que acontece lá. Já estamos no tempo, posso fazer o intervalo e continuar em seguida. Então tá bom. Tá. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. O seu Luiz está melhor do que eu aqui para poder contar o tempo. A gente volta já já aqui com o Roda de Entrevista.